A paz do nosso Senhor, querido irmão, querida irmã, eu sou o Wanderson Valdetaro. Mais uma vez é uma satisfação imensa estar aqui com você para compartilhar o nosso devocional de número 12. Peço para você que não se esqueça, adquira lá na Amazon os meus devocionais, Escada da Fé, 365 dias de oração, orar sem cessar. E se você quer participar aí, deseja participar do sorteio, eu quero receber o livro Escada da Fé e eu quero aí o livro 365 dias de oração, orar sem cessar. Isso no YouTube, onde você está vendo nas minhas redes, vai no YouTube, comenta lá que eu quero um comentário para cada um, para aquele que você quer. Se você quer os dois, um comentário para esse, um comentário para esse. E aí você vai estar recebendo ele em casa se for sorteado. Bom, hoje a gente vai estar falando aí sobre buscar, né? A gente está buscando o reino em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, não as coisas desse mundo. Essa passagem, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, e diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino em si, o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a justiça do reino em primeiro lugar, não a justiça desse mundo, porque a justiça desse mundo aqui ela é falha, mas a justiça de Deus, ela é sempre certa, ela é sempre certeira. Então todas essas outras coisas, todas as coisas da sua vida vos será acrescentado. Deus nos conhece, sabe do que a gente precisa, de nossas necessidades, e Ele sempre nos supre conforme o que a gente realmente precisa, não conforme o nosso coração quer, porque o nosso coração é falho, ele é humano, e as coisas desse mundo, eles nos corrompem. Então, muitas vezes, Deus tira do nosso caminho, da nossa vida, algo que está nos afastando do caminho de Deus. Então, em meio às preocupações e demandas diárias, todas as demandas que a gente tem no trabalho, no estudo, na família, todas as demandas pessoais, é fácil perder o foco do que realmente importa na nossa vida e ser consumido pela correria da vida. Então a gente é consumido, né? Então a gente vai se consumindo por essa correria da vida. A vida passa muito rápido. Quando a gente percebe, a gente já perdeu parte da vida, essa vida aqui, né? Então isso que a gente está aqui é passageiro, é muito rápido, né? Então Jesus, reconhecendo a fragilidade humana, a fragilidade que nós temos, nos convida a reorganizar nossas prioridades e a colocar Deus em primeiro lugar. Olha que Deus não pede para ser o único, ele pede para ser o primeiro. Ele é o único Deus. Deus só há um, mas em sua vida como um todo ele quer prioridade. Prioridade sobre a família, prioridade sobre o estudo, prioridade sobre o lazer, prioridade na sua área financeira, no seu trabalho, prioridade em tudo. E todas essas outras coisas que eu disse aqui vos será acrescentado. Se você anda no caminho correto, conforme as ordenanças, conforme a lei de Deus, as outras coisas tendem a caminhar corretamente. Claro que, como você está andando no caminho de Deus, o inimigo ele vai querer te resgatar ali como cativo do pecado. Ele vai querer te pegar de volta ali, né, ao caminho do inferno, vamos dizer assim, porque você está indo pelo caminho dos céus. E às vezes vai usar pessoas externas, muitas das vezes pessoas próximas de você que você gosta, para poder te atingir. Então, ou seja, uma situação, uma doença, alguma coisa que vai te atingir. Então, todas essas outras coisas vos será acrescentada. A gente tem dito sobre alegria em Deus, sobre confiar em Deus, ficar cativo em Cristo, tudo isso, a paz, tudo isso vem de a gente obedecer e estar colocando Deus em primeiro lugar. A gente vai fazendo uma limpeza mental e no coração para aí sim a gente conseguir colocar em ação aquilo que a gente está aprendendo no reino de Deus. Essa é a intenção desses devocionais, a gente crescer no reino e não ficar estagnado, parado no mesmo lugar. A gente tem que frutificar, a gente já disse isso. Então, ele nos lembra, Jesus ali nos lembra, que quando buscamos o reino dos céus, antes de tudo,
todas as demais áreas da vida encontra equilíbrio e propósito. Buscar o reino é muito mais do que uma atitude religiosa, uma atitude ali que você está fazendo no corpo cristão como um todo. Isso é viver com o coração voltado para o que é eterno, para as coisas de Deus. E não para o que é passageiro, então para as coisas que são verdadeiras na nossa vida. É enxergar a vida sobre a perspectiva divina, sobre a perspectiva de Deus, dos planos de Deus. Entendendo que o essencial não está nas posses, nos bens, né? Mas na presença de Deus que sustenta todas as coisas. É hipocrisia dizer que a gente não precisa de dinheiro, que a gente não quer prosperidade. Isso é hipocrisia. Dinheiro em si, ele traz muitas das vezes a falsa felicidade, mas ele te dá algumas coisas. O dinheiro te dá. Tudo isso que o dinheiro te dá aqui pode ser tomado por Deus. Se você lembra que a gente falou sobre mordomo de Deus, ser dispenseiro, ser o servo de Deus, a gente toma conta disso tudo. Se você não souber lidar com aquilo que você tem, isso pode te trazer felicidade. É uma infelicidade, pode te fazer infeliz. É uma falsa felicidade que os bens te dão. Mas a gente precisa de dinheiro. O mundo gira em torno de dinheiro. Não só, infelizmente, da fé. A gente não consegue, infelizmente, viver de fé. Eu digo, você ficar sem se alimentar, você ficar sem comer, você precisa de trabalhar. E isso é o suor do nosso corpo pelo pecado lá no paraíso. Então, todo o nosso viver vai ser pelo nosso suor. Isso é nossa obrigação. O problema é que a gente coloca isso tudo como dono de nossa vida. Isso faz parte de nossa vida, mas não é nossa vida, é a nossa necessidade. Então Deus, ele proporciona para a gente o que é necessidade e não o que é fútil. Muitas das vezes a gente coloca os bens acima de Deus. É isso que eu quero dizer para você. O dinheiro, ele vai te trazer felicidade, ele vai te trazer prosperidade, assim como grandes patriarcas e homens da Bíblia. Mas num certo momento, se você colocar isso acima de Deus, vai passar a te trazer infelicidade, porque todas as outras coisas vos será acrescentadas. Então não são prioridade na sua vida. Olha o que você tem colocado como prioridade na sua vida. Então, ele nos sustenta. Então, enxergar a vida sobre a perspectiva divina, entendendo que o essencial não está nas posses, mas na presença de Deus que sustenta todas essas coisas. Colocar o reino de Deus no centro é decidir que a vontade do Pai será o guia em nossas escolhas. Ele vai nos guiar. Isso é prosperidade. No trabalho, na família, nos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, como eu disse. É permitir que cada área da sua vida reflita os valores do Evangelho: amor, justiça, perdão e serviço. Esses valores do Evangelho, amor, não só por você, pelo próximo, pela humildade, pelo aquilo que você sente querer ajudar. Justiça, ser justo nas coisas. Perdão, saber perdoar. E o serviço, servir ao próximo. Quando o reino governa nossas intenções, deixamos de agir movidos pelo medo ou pela ambição. Medo de perder algo, medo de não conquistar algo, ambição de querer ter alguma coisa a mais, usando as outras pessoas, cargos, alguma coisa como degrau, pisando em alguém para poder alcançar algo melhor, derrubando outras pessoas. Essa ambição que vai tomando o nosso coração, vai realizando e vai fazendo com que a gente se afaste da presença de Deus. Deixando de agir movidos pelo medo ou pela ambição e passando a agir pela fé e pela confiança. Fé em Deus, confiança no que Ele tem para a gente. A ansiedade perde força quando entendemos que Deus é soberano e fiel para suprir todo o que precisamos. Tudo aquilo, todo o nosso necessitar, tudo aquilo que precisamos, Deus supre. O coração que busca primeiro o reino encontra paz em meio ao caos e força para continuar mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A gente consegue ter paz na nossa vida e encontrar força para enfrentar qualquer coisa, porque a gente está pondo Deus em primeiro lugar. Quando o reino se torna o centro da vida, o acréscimo, isso que nos é
acrescentado vem naturalmente. É o que eu disse, a gente não está pondo isso em primeiro lugar. Isso são consequências daquilo que a gente tem feito, são as nossas colheitas do que a gente plantou. Tenta lembrar disso. Então, como consequência da obediência e da confiança de Deus, isso vai vir naturalmente, isso é consequência. Deus cuida dos detalhes, abre portas no tempo certo e concede aquilo que realmente precisamos. Ele vai nos dar o que realmente a gente precisa, não o que a gente quer ou acha que é bom, mas sim o que é melhor para a gente. O foco no reino liberta da preocupação excessiva e gera uma vida plena, firmada na dependência de Deus, na dependência do Pai. Viver assim é experimentar o verdadeiro descanso espiritual, sabe? Isso é descansar em Deus. Tá vendo como tudo que a gente foi vendo aqui nos devocionais vai se encaixando em colocar Deus em primeiro lugar? Ele em primeiro lugar na sua vida vai se reorganizando. Não quer dizer que essa caminhada vai ser fácil ou vai ser rápido. Pode ser demorado, pode ser penosa, mas ela vai se concretizar. Então nos dá esse descanso espiritual e o descanso de quem sabe que está sob o cuidado de um Deus que provê, o Deus verdadeiro que nos provê em tudo, dirige e abençoa. Ele dirige nossa vida e nos cobre de bênçãos. Buscar o reino é viver com propósito. A gente tem um propósito nesse reino. É viver em propósito, conforme aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele tem uma promessa na sua vida em nome de Jesus. Ele tem algo para a sua vida que você vai realmente estar evangelizando, vai estar acrescentando almas para o reino de Deus. A gente tem um propósito nessa vida. Ele traz paz e gratidão, sabendo que tudo mais será acrescentado por aquele, glória a Deus, que nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca falha, sabe? E com isso a gente vai crescendo, a gente vai tendo paz, a gente vai se controlando, a gente vai tendo nosso coração reorganizado, sabe? Nosso caráter transformado, fazendo com que a gente se aparente mais ali, tenha uma figura mais aparecida de Cristo. Isso é transfigurar a figura de Cristo, né? Então a gente tem que estar buscando ser reflexo de Cristo, que você seja assim em sua vida, em nome de Jesus. E essa é a mensagem que eu queria trazer para você aqui hoje. Então, qual é a aplicação que você vai estar trazendo para a sua vida? Reflita ali, né, sobre isso profundamente. Então, reserve tempo para ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus no seu coração. Reserve tempo para você estar lendo a Bíblia, você está pegando a sua Bíblia, está fazendo anotação, está estudando esse devocional. Então, tudo isso é muito importante para o seu crescimento. Você está pondo Deus em primeiro lugar e Ele vai reorganizar a sua vida. O tempo já não é contigo, passa a ser com Ele. Você põe prioridade. Não pode abrir mão das suas outras coisas, as suas obrigações. Mas fora disso, como você tem aproveitado o seu tempo? Quanto tempo você passa na internet vendo coisas que não alimenta realmente, você não necessita? Se você tirar um tempo para fazer um devocional, tirar um tempo para poder fazer um estudo, isso não vai acrescentar na sua vida? Então pensa dessa forma. E avalie suas escolhas, perdão. Avalie suas escolhas à luz da palavra e busque orientação divina antes de agir. Então, que você consiga, né, tá sempre colocando as coisas do reino em primeiro lugar, que você consiga estar sempre se dispondo na presença de Deus para que Ele possa reconstruir a sua vida como um vaso, que Ele te quebre todo e consiga te modelar a figura de Cristo, que você consiga ser reflexo de Cristo. Isso é o que eu desejo para a sua vida. Não se esqueça de adquirir os livros aí, não posso deixar de dizer. Eu quero Escada da Fé, eu quero 365 dias de orações, orar sem cessar, para você estar aí concorrendo aí, tá? Quem sabe recebendo, eu vou estar enviando esse livro para você se você for sorteado. Então vamos orar aqui, né? Terminando esse nosso devocional, como sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos, mesmo na distância, Pai, tá sempre aqui colocando, Pai, o nosso coração na sua presença, nos rasgando na sua presença, para que o Senhor, meu Deus, venha a estar realmente controlando nossa vida. Que nesse momento, meu Deus, a gente possa refletir sobre essa mensagem. Que o Senhor, meu Pai, venha a ser sempre o nosso foco principal, a nossa prioridade de vida, em todas as nossas ações na vida. Que o Senhor, meu Deus, venha a nos suprir com aquilo que a gente realmente precisa.
que todas essas outras coisas, meu Deus, sejam acrescentadas na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, oramos e já pedimos ao Senhor também que o Senhor venha com provisão sobre a vida de todos nós, seja em qualquer área da nossa vida. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade de nosso coração e o que realmente precisamos. E oramos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha com provisão, qualquer provisão que seja necessária na minha vida e de todos esses irmãos e irmãos, em qualquer área da vida, em qualquer tempo necessário, Pai. Que o Senhor esteja ao nosso redor, Pai, com seus anjos, dentro de nós, meu Deus, com a presença do Espírito Santo. Isso é o que oramos, reconhecendo, Pai, Jesus como nosso Salvador. Não só hoje, mas sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por permanecer até aqui. Deixe seu comentário aí, de onde você está, qual cidade, qual estado. Eu estou aqui em Manaus hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo. Então, deixa aí de que região você é, ou às vezes de outro país, que eu sei que tem gente de outros países. Inclusive, eu vendi livro na França. Obrigado quem tenha comprado de lá. Então, que você, né, esteja sempre aqui, firme. E se não estiver aqui comigo, com qualquer outra pessoa ou na internet, mas que você esteja sempre, pessoalmente, com alguém, seus grupos, sempre se alimentando da palavra de Deus, sempre fazendo seu devocional a Deus, sempre entregando a Ele as primícias do seu dia, o melhor que você tem, e não o que sobra, o que sobeja, mas sempre o que você tem de melhor. Que Ele seja na sua vida prioridade. Lembre-se disso. Satisfação estar com você até aqui. Um beijo aí no coração. Até amanhã. Te espero para o próximo devocional. Fica com Deus. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida.